paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso e também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso tema de hoje é o juízo final. Então eu vou falar à luz da Bíblia sobre como vai ser o dia do juízo final, o julgamento final, o que a Bíblia fala sobre isso. Antes de ler o texto em Apocalipse, que fala sobre o dia do juízo final, eu quero falar sobre alguns tipos de julgamentos na Bíblia. Então, eu quero destacar aqui 3 julgamentos importantes. O primeiro julgamento é o julgamento da igreja. A igreja de Jesus Cristo, nós que fazemos parte de alguma igreja cristã, nós vamos ser julgados num tribunal diferente, um tribunal à parte. O primeiro texto que eu quero ler está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Fala sobre o julgamento, da igreja de Jesus, pelo próprio Jesus. O famoso, conhecido como Tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo. Foi o que eu falei. Tribunal de Cristo. Lembra que Paulo, o apóstolo, está escrevendo essa carta para a igreja da cidade de Corinto. Ou seja, a carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto. Então ele escreve assim para a igreja, porque importa que todos nós, ele está se incluindo. Ele está falando assim, eu, Paulo, apóstolo, todos nós, ele se inclui, compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então ele está dizendo assim, eu sei que eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo, e vocês também vão. Então ele fala de um julgamento que ele chama de um tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então ele fala o seguinte, todo mundo vai comparecer, quando ele fala todo mundo, ou todos nós, ele se inclui, ele está falando da igreja. Então todos nós, igreja de Cristo, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E vamos receber lá, segundo o bem ou o mal que nós tivemos feito por meio do corpo. Como é que vai ser esse julgamento? Esse julgamento não vai se discutir a salvação de ninguém. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não. Nesse julgamento vai estar todo mundo no céu, todo mundo salvo. É só quem é verdadeiramente parte da igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Não é quem frequenta a igreja, é quem é salvo em Jesus Cristo. Quem é de verdade a igreja de Jesus Cristo. Não é um frequentador de igreja. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, olha, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, fizemos um milagre. Jesus vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo, mas a igreja que é verdadeiramente salva vai comparecer diante desse tribunal. Não vai se discutir salvação, vai se discutir obras, aquilo que você praticou, ações, atitudes, o que você fez, o que você deixou de fazer. Aí Paulo fala o seguinte, nós vamos receber segundo o bem e também segundo o mal que nós tivemos feito. Então a gente costuma dizer que nesse julgamento, Jesus vai distribuir galardões, ou seja, recompensas. Ou seja, você estava limpando a igreja, varrendo o chão da igreja, passando pano, limpando o banheiro, limpando o vaso do banheiro da igreja. Ninguém te viu, o pastor não te viu, mas Deus te viu. Aí naquele grande dia, nesse tribunal, Jesus vai te chamar e vai falar, vai abrir lá os livros e vai ver, olha, no dia tal, você estava fazendo isso, aqui está a sua recompensa, o seu galardão. Agora, quem praticou o mal, eu sou crente, eu sou salvo em Jesus Cristo, mas é fofoqueiro, mas está cometendo erro, está cometendo pecado, vai receber segundo o mal. Então, para uns vão receber galardões, para outros, de repente ele vai tirar alguns galardões, então segundo o bem ou o mal que tiver feito, mas é para a igreja. Então esse julgamento, tribunal de Cristo, não é para o mundo, não é para o ímpio, não é para o incrédulo, não é para o ateu, é para a igreja. Paulo vai se incluir, todos nós vamos comparecer, igreja. Tá, esse é o primeiro julgamento. Depois, quando Cristo vier junto com a igreja para inaugurar o milênio, para informação sobre o milênio, veja o nosso último vídeo, vídeo número 48, imediatamente anterior a esse, falei sobre o milênio. Quando Jesus vier para inaugurar o milênio,
Aí tu abre a tua Bíblia em Mateus 25, fala do julgamento das nações. Ele vai separar na direita, né, e na esquerda as ovelhas e os bodes, né? E ele vai dizer para uns, vinde, né, benditos, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E para os outros ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Depois tu lê lá Mateus 25. Esse julgamento, que é o julgamento das nações, vai ser para quem estiver na terra durante a tribulação. Então, quem sobreviver à tribulação e não colocar a marca da besta, vai ser julgado, e uns vão entrar para o reino de Cristo dos 1000 anos, outros vão ser lançados para o castigo eterno. Aí vai ser o cumprimento da parábola do joio e do trigo. Jesus vai separar o joio e o trigo. O trigo vai separar no celeiro e o joio vai mandar para ser queimado. Aí vai ser o cumprimento literal dessa parábola. Aí é o julgamento das nações. Agora vamos entrar no texto que interessa, né? Que é o texto sobre o juízo final. Vamos falar um pouquinho sobre o juízo final. Está lá em Apocalipse capítulo 20, é o nosso tema de hoje, né? O juízo final. Apocalipse 20, versículo 11, diz assim: vi um grande trono branco, olha a diferença. Eu li sobre o trono de Cristo, ou o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a igreja. Agora esse aqui não, esse aqui é o grande trono branco, é o juízo do trono branco, ou mais conhecido como o juízo final. Porque é o último, é o final. Esse aqui, depois desse, acabou tudo. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, que é Deus, né? Então, é o trono de Deus e Deus sentado no trono, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, olha o versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, né? Os ricos, os pobres, os famosos e os que nunca foram conhecidos, enfim, toda a classe social, reis, monarcas, príncipes, governadores, presidentes, primeiros ministros, e os pequenos também, os pobres, enfim, os desconhecidos, os anônimos. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, todo mundo de pé, diante do trono. Então imagina a cena, o trono, Deus sentado no trono e uma multidão em pé diante do trono, esperando para serem julgados por Deus. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Se você estiver assistindo esse vídeo e você for evangélico, você sabe bem o que é o livro da vida. A Bíblia vai nos ensinar que quem tem o nome escrito no livro da vida está salvo. Quem não está o nome no livro da vida vai para o inferno. Então, livro da vida vai para o céu. Não está o nome no livro da vida, vai para o inferno. Existe alguma coisa além do céu e do inferno? Não. Biblicamente só existe céu e inferno. Não existe terceira opção na Bíblia. Estou falando de Bíblia. Aí diz assim: se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados. Aí acontece o julgamento. Segundo as suas obras. Então, quem matou, quem estuprou, quem mentiu, quem adulterou, quem cometeu uma série de pecados, quem fez isso, quem fez aquilo, os mortos foram julgados segundo as suas obras. Assassino? Vai para o inferno. É mentiroso? Vai para o inferno. É adúltero? Vai para o inferno. Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, no plural, livros. Então tem o livro da vida, que está lá o nome de quem é salvo e quem não tem o nome não é salvo, e tem outros livros, né, com as obras. Então tudo que você faz, Deus está anotando. Cada erro que você comete, Deus anota. Agora, quando você entrega a sua vida para Jesus, aí você é lavado, remido no sangue de Jesus. Aí, quando você entrega a sua vida para Jesus, você é batizado, quando você está firme, né, com Cristo, aí é diferente. Aí você vai se apropriar da justiça de Cristo, você é justificado por Deus. Agora, quem não quer Jesus, não é justificado. Vai ser julgado nesse tribunal aqui, o juízo final, o trono branco. Conforme está escrito nos livros. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam.
Ah, meu marido morreu, ninguém nunca achou o corpo. Nesse dia vão achar. O mar vai ter que cuspir todo mundo. Deu o mar os mortos que nele estavam. Há um monte de marinheiro, pessoas que foram perdidas em naufrágio no mar. Acabou nesse dia. Nesse dia todo mundo vai aparecer. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Então, todo mundo vai ter que ressuscitar. Quem não ressuscitou ainda vai ressuscitar. E foram julgados um por um foram julgados, segundo as suas obras. Deus é justo, Deus vai julgar segundo as obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então é basicamente isso. Deus vai olhar no livro da vida, está o seu nome? Você é salvo. Seu nome não está no livro da vida? Então é inferno, lago de fogo. E como é que eu faço que o meu nome está no livro da vida? Você tem que entregar sua vida para Jesus. Tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí você é salvo, você tem seu nome no livro da vida. Se não, é o que o texto diz, que vai acontecer. Então isso fala sobre o julgamento do juízo final, o trono branco. Deixa eu voltar um pouquinho agora lá para o julgamento da igreja, o tribunal de Cristo. Tem um texto que eu acho muito interessante, eu não queria acabar o vídeo sem falar. Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha só, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Então, o meu guia que pregou para mim a palavra de Deus, fala da minha liderança, do meu pastor. Ou se você faz parte de uma igreja, que você tem um grupo jovem, um grupo dos varões, um grupo das irmãs, tem a sua liderança, né? Então, são os seus guias, principalmente seus pastores, né? Versículo 17, aqui fala daqueles que pregaram, né? Aqueles são responsáveis por nós, né? Uma hierarquia espiritual. 17. Obedecei os vossos guias, ou seja, obedecei os seus pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Olha o que o texto diz. Os seus guias espirituais, e aqui guia, né, na Bíblia, se você ler o versículo 7, aqueles que vos pregaram a palavra de Deus, é a sua liderança da igreja. Seja submisso com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. É o que nós evangélicos costumamos dizer. Quem é pastor vai ter que prestar conta da alma, está aqui no texto, da alma de cada um dos membros da sua igreja. Aí olha o que o texto diz, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita para os outros. Ou seja, naquele grande dia no tribunal de Cristo, quando a igreja for julgada, Deus vai chamar o pastor da igreja e vai perguntar para o pastor como é que está a situação dele e dela, e ele vai prestar contas de cada uma das almas dos crentes da igreja. É por isso que a Bíblia fala, seja submisso ao seu pastor, para ele fazer isso com alegria. Imagina se Deus falar para o pastor, olha, como é que está a vida dele? Aí o pastor fala, ela, ele, e fazer isso gemendo, como o texto diz. Isso não aproveita para vocês. É melhor fazer isso com alegria e ter coisas boas para falar. Para fechar, eu falei que o pastor vai ter uma participação nisso. Só que cada um vai ter que prestar conta de si mesmo também. Romanos 14, 12, olha o que está escrito. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, eu tenho que prestar conta da minha vida. Mas o meu pastor também vai prestar conta da minha vida. Mas isso não me isenta de eu prestar conta também. E dentro disso que eu estou falando sobre os julgamentos, tem um outro julgamento que é um pouco mais difícil da gente falar, que é o julgamento do diabo, porque o diabo vai ser julgado também, e dos demônios. Então, o diabo vai ser julgado e os demônios vão ser julgados junto com ele. Onde é que está isso na Bíblia? E nós, como igreja, vamos participar desse julgamento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 6, 3.
não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, olha o que a Bíblia diz: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Espera aí, como é que eu vou julgar um anjo? Os anjos aqui são os anjos caídos, né? São os demônios. Então, eu não sei como, mas a igreja, de alguma maneira, vai julgar os demônios. Nós vamos participar desse julgamento. E vamos julgar o próprio Satanás. Quer ver isso na Bíblia? Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, está chegando o tempo, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, olha o que o texto diz. Nós vamos pisar em Satanás. O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então vamos julgar que é o próprio Satanás. Quando vai ser isso? Provavelmente um pouco antes do juízo final. Então, para terminar o vídeo de hoje, para quem é o juízo final? Para quem não aceitou Jesus Cristo, para quem não faz parte da igreja. E esse juízo final vai ser só para Deus explicar por que eles estão condenados. Porque sem Jesus, ninguém pode ser salvado. Isso basicamente encerra o nosso vídeo de hoje sobre o nosso tema, o juízo final. Você leu comigo Apocalipse 20, do 11 em diante, como é que vai ser esse julgamento. Como é que eu faço para escapar do juízo final? Muito simples, faz isso agora, se você já não fez. É só você entregar sua vida para Jesus, fazer essa confissão, né, diante de testemunhas, você fazer parte do corpo de Cristo, né, da igreja de Jesus Cristo. Então, procura uma igreja evangélica, procura um pastor, entrega a sua vida para Jesus, e você se livra, você escapa desse julgamento e vai ter a alegria celestial por toda a eternidade. Então, esse encerra o nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, mande para o nosso Facebook, mande para o nosso e-mail, que está aparecendo agora na sua tela. Lembre-se sempre, qualquer dúvida, a Bíblia responde.